Irmãos, eu quero que você, por favor, fique de pé, por gentileza. Por gentileza, fique de pé. Abre João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 21. Rita é da família de irmã Creuza Alves, né, Rita? Isso que eu digo, ouvir Rita ali, eu digo assim, é porque a idade, Rita, está ficando um pouquinho, o cabelo branco, vai. Deus abençoe. Cadê Creuza? Cadê Creuzinha? Não pode vir hoje, não? Deus abençoe. João capítulo 21. Para que a gente ganhe tempo, eu vou ler o capítulo 21, versículo 1 e versículo 15 ao 17. O 21, só para saber onde aconteceu essa coisa maravilhosa. O local. Quem achou, diga amém. João 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e outros 2 discípulos, que João não quis, ou não lembrou, de colocar o nome desses 2. Mas a cena que nos chama mais atenção é o versículo 15 em diante. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu coloquei, já preguei nessa mensagem em João Pessoa. Eu não lembro o que eu preguei aqui. E eu coloquei outro título em João Pessoa. E eu coloquei para essa noite um título assim: Conversando a sós com Jesus. Conversando a sós, sozinho. Os discípulos, depois que comemoraram a festa de uma semana dos pães ázimos, que é o pão sem fermento, eles saíram de Jerusalém e foram para a Galileia. E especificamente, eles estavam naquela noite na cidade de Tiberíades, que é na Galileia, uma região a qual Jesus passou mais tempo, investiu muita glória, fez muitos milagres, resplandeceu, brilhou na Galileia, tirando as grandes mazelas, e começando na cidade de Cafarnaum, que era a beira-mar. Os discípulos estavam aqui em Tiberíades. A cidade chamada Tiberíades
foi Herodes Antipas, que em homenagem ao imperador Tibério, colocou o nome Tiberíades. Ora, Tiberíades, para fazer média com o imperador, para honrar o imperador Tibério, Herodes Antipas construiu essa cidade. É uma cidade muito bonita. O Orlando Boyer, ele escreveu em 1966, ele disse que ainda tinha resquícios da grandiosidade de Tiberíades, porque ele foi uma cidade para agradar o imperador. E era na Galileia. E essa cidade era tão famosa que o mar da Galileia recebeu o nome de Mar de Tiberíades. O mar pegou fama por causa do nome. Mas na verdade, o mar da Galileia não era um mar, era um lago tão gigante, tão grande, que os escritores consideravam como um mar. Era muito grande esse lago, e eles colocaram como um mar. E vocês viram que estavam ali 6 discípulos, Pedro e mais 6. E com o decorrer do texto, você percebe que Pedro, ele disse: vou pescar. Mas Pedro não era para estar pescando aquela hora. Há momento para tudo. Pedro não era para estar pescando. Ele teve uma razão para pescar. Ele estava muito angustiado. Há um tempo atrás, não sei precisar, mas há um tempo atrás, quem sabe um dia, 2 atrás, ou menos que isso, ele chorou amargamente quando ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E essa tristeza lhe sucumbiu, essa culpa lhe trouxe uma amargura profunda. E Pedro, para desopilar, foi pescar. E ele disse: eu vou pescar. Ele nem convidou. Foi os próprios outros que disseram assim: também nós vamos contigo. Versículo 3. E Pedro e mais 6 foram pescar. E eu também gosto de pescar. E agora aprendi que tem tábua de maré. É a hora certa de pescar, né? Os pescadores aqui não tinham tábua de maré, mas eles sabiam a questão da lua. Há uma influência assim, quem é pescador sabe disso. O Carlinhos é pescador em Ilhéus e sabe. Ele disse: pastor, ele tem assim 3 dias antes da lua cheia, 3 dias depois da lua cheia. Eu digo: obrigado, tio Carlinhos, porque lá eu descobri isso na tábua de maré. A tábua de maré exatamente diz isso aí, mas ele olha para a lua e sabe. Então, aqui com certeza era boa a tábua de maré, porque eles não iam pescar, colocar seus esforços físicos, a sua força física numa maré ruim. Você acha que ele ia pescar numa maré ruim? Pescadores experientíssimos que pescavam em alto mar? Você acha? Ora, tem o Carlinhos, é um pescador, eu considero ele como pescador profissional. Aqui eles eram super profissionais. Por sinal, Tiago e João, o pai deles, Tiago e João, o pai deles tinha uma frota de barco. Eles eram pescadores experientes. E Pedro também era um pescador experiente. E ele foi pescar. Vou pescar. Com certeza ele olhou assim para a lua e falou assim: hoje vai ser bom para pescar. Vou desopilar que eu estou angustiado, neguei Jesus. Estou amargurado. É porque não tinha ainda a palavra. Mas se tivesse a palavra, ele dizia assim: eu estou com uma depressão danada, eu estou com uma angústia miserável, eu vou desopilar, vou pescar. Sabe assim, cada um tem a sua atividade para desopilar, né? Uns vai caminhar, cada um tem
a sua maneira de desopilar. Então Pedro foi para pescar e também que ele estava amargurado. Só que naquela noite, meus irmãos, eles pescaram a noite inteira e não pescaram nenhum peixe. Boa tábua de maré, lua na medida certa, mas eles não pescaram nenhum peixe. É algo incoerente. O pior pescador numa boa tábua de maré, meu filho, ele joga, vai trazer alguma coisa, nem que seja uma piaba. Tábua de maré é uma frustração muito grande você ir pescar e não trazer nada. Eu fui com o Daniel, um anzolzinho pequeno. Fui para Daniel lá perto do riacho, lá perto do sítio da minha sogra. Aí fiquei lá, e doido que nem que uma piabinha aparecesse, né? Mas não apareceu nada, não pesquei nada. Irmão, você sai arrasado. Aí eu disse, Daniel, vamos pro mar, Daniel. Aí levei o celular, depois o celular riou e a amor perguntou assim, meu Deus do céu, cadê meu filho, meu esposo? Aí nós fomos pro mar. Aí lá, diga aqui, eu vou pegar alguma coisa. Joguei, nada. Meu irmão, bate uma tristeza danada. Aí quando eu vou ligar para a amor, dizer que eu não pesquei nada, e estou aqui com o Daniel, e a amor já estava preocupada, meu Deus do céu, cadê o meu filho, meu marido, meu pai do céu, se eu soubesse dirigir, eu ia buscar lá meu marido, que não entrou no mar, não sei o que, aquela paranoia assim, síndrome que pensou que eu e Daniel tinha entrado no mar e alguma coisa tinha acontecido, e nada nem voltar. Cheguei em casa, eram as 6h30, sem nenhum peixe. Fiquei bizonho, arrasado. Não é? Aí eu disse, espera aí, vou ter que pedir ajuda aos universitários. Aí eu comprei uma vara com um anzol grande, fui lá para o mar. E tome lá, e tome cá, e tome lá, e tome cá. E disse, papai, está difícil aqui. Aí começou a mexer, eu digo, é agora que vem. Começou a mexer, aí, o camarão sumiu. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível não. Aí já começa você assim, rapaz, eu estou com um anzol profissional, estou não. Aí eu disse, ô tio Carlinho, liguei para o universitário. Tio Carlinho, me dê uma dica aí, meu filho, porque eu quero pegar um peixe hoje. Aí ele disse, pastor, o senhor bota um anzol grande, um pequeno, bota 2 grandes e um pequeno, porque o peixe pequeno, ele vai com uma isca e vai embora no anzol grande. E quando o peixe grande vem, não tem nada. Aí eu digo, é assim, é? É. Aí ele depois falou assim, se você quiser pegar uma liga, amarra o camarão. Aí ele disse, não tem aqui, nem que seja um nalho. Mas eu joguei o anzol com a dica que ele deu, e de repente balançou para lá, mas aí a tábua de maré estava também boa. Meu irmão, de repente balançou, eu senti firmeza, eu digo, é agora que vem. Quando eu senti o peso, eu digo, vou sair agora dessa tristeza, Senhor, vou fazer um vídeo para um amigo lá de Pernambuco. Aí eu puxei assim de agora, quando eu vim, era aquelas, não chame? Sargaço, é isso, amor? Eu pensei que era um peixe grande, era um mói de coentro do mar. Aí eu disse, mas eu estou aqui, aí vou perseverar. Aí eu fui para a Barra de Gramame. Quando eu fui para a Barra de Gramame, para resumir a história, meus irmãos, eu joguei assim, um monete bem distante. Aí disse, Jesus, o Senhor mandou Pedro pescar, um peixe pagou o imposto, bota um peixe grande aí, Senhor. Eu orei, irmão, eu estou revelando isso agora. Hein? Senhor, manda um peixe grande aí, Senhor. Olha, meu irmão, eu acho que não foi coincidência não. Me desculpe vocês aí, tá? Eu acho que foi uma providência. Mas sendo coincidência, também eu orei. Eu digo, bota um peixe grande. Meus irmãos, depois de alguns minutos, quando eu senti o peso, eu digo, é agora. Meu filho, eu digo, o peso. Eu digo, o peso. Eu digo, é o sargaço de novo. Eu digo, não. Irmãos, quando eu fui assim, que fui puxando, que saiu na areia, aí a minha cenografista disse,
Olha, Black, olha o peixe, olha o peixe. Peguei um pampo. Depois eu peguei um bagre de 1 quilo e algumas coisas. Irmãos, que felicidade. Mas eles aqui, experientes, passaram a noite pescando. Não pegaram nada. Ele já estava angustiado, ficou mais angustiado ainda. E de manhã, chegou Jesus na praia. De manhã, chegou Jesus na praia de Tiberíades. Pedro angustiado, frustrado, todo mundo frustrado, pescadores frustrados, todo mundo decepcionado, Pedro com depressão. Chegou Jesus, mas eles não sabiam que era Jesus. Eu não sei se pela tristeza, ou se alguns historiadores dizem que Jesus chegou vestido de pescador. Vestido de pescador. E eu creio nisso, meus irmãos. Chegou Jesus de pescador com uma roupa diferente. E perguntou assim: tem alguma coisa para comer aí? Eles disseram assim: não. Nós pescamos a noite inteira. Não pescamos nada. Aí Jesus, que eles não sabiam que era Jesus ainda, falou assim: coloca a rede para o outro lado. Ele jogou a rede, pegaram peixes grandes. Aí Pedro que estava com a roupa só interna, certamente, tipo assim um calção, certamente, ou então, certamente, porque aqui a versão fala assim, que ele estava despido, mas entende-se que não seja literalmente, mas com uma roupa, um calção, sem camisa, e ficou envergonhado com Jesus. Se bem aqui que a Bíblia fala assim, estava nu. Não sei se é literal, mas então não importa. Eu sei que Pedro, eu entendo que para aliviar, certamente ele estava de calção. E quando Pedro reconheceu, disse: é Jesus. Aí Pedro pulou dentro do mar, certamente com calção, né? Nu, porque em sentido, talvez cintura, com uma camisa, né? Sem camisa. E Pedro ficou com vergonha, porque ele estava só com calção, né? Digamos assim, certamente. E aí Pedro ficou com vergonha e mergulhou, jogou-se dentro do mar. Dizendo assim: traz a minha roupa, minha camisa aí. Minha camisa não, meu manto, porque eles não usavam camisa, eles usavam, né? Então estava com um manto interno, roupa interna. Ele: traz aí minha roupa de judeu. Aí ele vestiu, saiu assim. Jesus, versículo 12, disse assim: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Aleluia. Ninguém tinha a coragem de perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era Jesus que chegou ali na praia da frustração, na praia da depressão, na praia da angústia, na praia da autodecepção. Pedro estava totalmente triturado psicologicamente por dentro. Os discípulos estavam frustrados porque eles eram pescadores profissionais e eles não viram nenhum peixe à noite. Já pensou a noite inteira você pescando numa tábua de maré excelente, numa noite de lua cheia, meus irmãos, 3 dias antes ou 3 dias depois, e você passar a noite inteira sem trazer nenhuma piaba para casa, meus irmãos, para comer? Era a praia da frustração. Mas chegou Jesus. E Jesus não chegou logo resolvendo assim, sabe? Jesus podia chegar assim: bom dia, estou aqui. Eis, lá vai peixe. Não, mas assim, coloca do outro lado. Às vezes, a gente, deixa eu aplicar logo aqui, né? Já está dando uma coisa gostosa aqui dentro de mim. Às vezes a gente quer a vitória logo, né, irmão? A gente quer a vitória assim, chegar na hora assim, faltou Jesus. Aí Jesus chega assim, bom dia, chegou agora. Jesus com calma, nem disse que era ele. Disse: pesca, joga do outro lado. Joga do outro lado. Depois que... E ele nem disse que era ele, foi Pedro que descobriu. Ele falou assim: peraí, esse pescador aqui é diferente.
Quando eles perceberam que pescaram tantos 153 peixes, hein, Cosme? Eles pegaram 153 peixes. Tinha lá um amigo de Guilherme, tinha um matemático, Guilherme lá. Tinha um amigo de Guilherme lá, contou, tem 153 peixes. O cara contou, é amigo de Guilherme, é matemático. Tinha um cara lá que era matemático, falou assim, tem 153 peixes. E a rede se rompeu e era grande. Jesus nem disse que era ele. Às vezes as turvas ondas de angústias, Jesus está bem pertinho de você e você não está sabendo que Ele está. Às vezes Ele está ao lado da tua cabeceira e você não está percebendo que Ele está. Às vezes Ele já está dando cafuné metafórico na tua cabeça e você não sabe que Ele está lá bem pertinho, pensando que Ele está distante. Ou pensando que Ele te abandonou. Jamais Jesus abandona os seus discípulos, suas ovelhas. As circunstâncias podem até soprar e dizer em silêncio ou com uma voz de furacão: você está só, você foi cortado. Está nada, rapaz. Jesus às vezes está bem perto de você e quer que você perceba que Ele está lá bem perto. Diga assim se você quiser: perceba. E se Ele estiver perto de você agora aí, Julieta, sentado bem na sua presença, onipresença, na sua presença invisível? Perceba. Bem, meus irmãos, finalmente Jesus foi jantar com eles. Olha, Jesus estava lá uma mesa improvisada perto de Tiberíades. Ou então Jesus convidou Pedro, depois que jantou, para dar uma caminhada na praia. F.F. Bruce disse que ele acha que, disse: Pedro, vem cá, Pedro, porque a conversa foi sozinho, foi ele e Pedro, então chamou a parte. Se ele comeu na mesa ou não, ou nos gravetos improvisados lá na beira da praia, ou caminhando, mas imagine que foi caminhando. Ninguém tem como precisar, mas vamos imaginar que foi caminhando. Então, Jesus: Pedro, vamos dar uma caminhada ali, Pedro. Aí vamos lá na beira da praia, Tiberíades, caminhando. Aí diz: Pedro, olha, você me ama, Pedro? Ele disse: eu te amo. Legal. Jesus continuou a caminhar e disse: Pedro, você me ama? Ele disse: eu te amo. Terceira vez, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? Ele disse: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Se não conversa, ou em perto de gravetos, ou numa mesa improvisada, o bom é conversar com Jesus. Olha, meus irmãos, em qualquer lugar é bom conversar com Jesus. Billy Graham conversava com Jesus Cristo na sua casa, lá na montanha, na cadeira de balanço. Ele disse assim, ele ficava falando com Deus. Conheceu o Billy Graham? Diz que ele ganhou 2 milhões de almas para Jesus. Somente isso. Ele estava na cadeira. Eu não sei onde você conversa com Jesus, não importa. Mas conversar com Jesus é a conversa mais preciosa que você tem. Meus irmãos, portanto, conversar com Jesus, primeiramente, oportuniza o abrir do coração sem reservas. Quando você conversa com Jesus, você abre o seu coração sem reservas. Pedro abriu o seu coração sem reservas ali. O que é sem reservas? Sem limites. Dizer o que está sentindo. Dizer, expressar sem reservas. Pedro, por 3 vezes, ele disse: eu te amo. Pedro, ele faz o seu coração, eu diria assim, irmãos, que Jesus fez o coração de Pedro se abrir. Sabe, quando você chega perto de uma pessoa que vai conversar com ela, sem estar armado ao seu respeito, sem estar com preconceitos, com conceitos antecipados, com uma flecha já para lhe julgar, com um chicote já para lhe chicotear,
ou com uma vara para te varar. Mas pastor, quem vai fazer isso? Às vezes nós varamos as pessoas com a língua, irmãos. Às vezes uma linguada é pior do que uma varada. E às vezes uma chicotada é pior do que uma porrada de língua. Eu disse aqui, eu posso falar sem reservas. Aqui não diz o diálogo todo, mas diz a essência: eu te amo. Jesus, eu estou assim, mas eu te amo. Eu estou angustiado demais, mas eu te amo. Eu estou frustrado comigo mesmo, mas eu te amo. Eu estou em profunda angústia, mas eu te amo. Eu estou em grande dor, mas eu te amo. Eu estou pescando que era para eu estar evangelizando, mas eu te amo. Eu estou pescando que era para eu estar pastoreando, mas eu te amo. Eu estou fora da minha chamada, mas eu te amo. Eu estou sem exercitar aquilo que antes da fundação me chamaste para exercitar. Eu estou frustrado, eu não consigo voltar ao apostolado. Não tenho coragem, não tenho cara, mas eu quero dizer que eu te amo. I love Jesus Christ. Eu te amo. Estou sem forças, mas eu te amo. As circunstâncias são maiores, mas eu te amo. Eu estava até sem coragem de falar contigo, mas eu te amo. Estava implícito ali. Eu te neguei 13 vezes praguejando, mas eu te amo. E Jesus disse, na terceira vez, ele disse assim, ele usou a expressão oida. Jesus, oida. Ou seja, Jesus, tu tens a onisciência. Tu conheces a profundidade do meu coração. Tu conheces tudo. Tu tens a oida. Quando ele fala assim, tu sabes tudo. Na terceira vez foi que ele usou a palavra oida. Tu sabes de todas as coisas. Tu és onisciente. Quem escapa do teu conhecimento? Tu sabes que eu te amo apenas com amor de amigo. E Jesus perguntou assim, você me ama com amor ágape, o amor capaz de ir ao altar do sacrifício por mim? Pedro disse, eu não amo o Senhor assim, não tenho essa força ainda, mas eu te amo como amigo. Aí no final disse, Senhor, tu sabes que eu não tenho ainda esse amor ágape dentro de mim, que é capaz de, eu te amo, mas eu não consigo entregar-me ao altar do sacrifício, muita profundidade que tem o cristianismo, mas eu te amo com amor de amigo. Aí ele fala assim, tudo bem, apacenta as minhas ovelhas. Eu só queria saber se você me ama. E o lindo, meus irmãos, e o lindo é que Jesus não lança em rosto. Já pensou você conversar com uma pessoa assim, cara? É muito ruim você conversar com uma pessoa e falar assim, será que vai entender? Será que vai? Ih, meu Deus, nem converse, nem fale. Será que os jornais vão denunciar a minha depressão? Então nem fale. Eu tenho um amigo humano que nós temos um pacto de conversar um com o outro, mas ele nem se compara com Jesus. Meus irmãos, terceira coisa, porque a hora já foi. Ora, a terceira coisa que conversa com Jesus oportuniza restauração interior. Quando a gente desabafa, até a psicologia faz isso, sabe disso, não é? O desabafar. E era o seu interior, a sua mente, a sua alma. E quando Pedro desabafa com Jesus na praia, certamente, o seu interior é curado. Ora, se falar com uma pessoa amiga, você já sente uma coisa boa, uma certa cura. Imagina você falar com Jesus. E era Pedro falando
E Jesus foi quem puxou o diálogo. Jesus queria que Pedro falasse. Quem começou o diálogo não foi Pedro, foi Jesus. Quem fez as perguntas não foi Jesus, não foi Pedro, perdão, foi Jesus. Jesus provocou a sua fala. E quando ele falou, era falando e o seu interior sendo restaurado. Não só de Pedro, irmãos. Bem, aqui é verdade que o diálogo foi só para Pedro, né? Terceira e última coisa para nós não voltarmos tarde para casa. Quando nós conversamos com Jesus, por fim, meus irmãos, oportuniza um começo de uma nova história. Ora, se a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, se a cada manhã Deus dá oportunidade ao planeta, a todos, a recomeçar. Sabia disso? E toda manhã, amanhã é segunda. E Fernandinho tem uma canção que tem uma parte que diz assim: eu vou amanhecer, e quando chegar o sol, tuas misericórdias se renovarão. Eu gosto de Fernandinho demais. Eu vou amanhecer, e quando chegar o sol, tuas misericórdias me renovarão. Amanhã é segunda. Deus está dizendo assim: recomeça. Mas é com todo mundo, irmãos. É com todas as pessoas do planeta. Não é só a igreja não, irmão. É todas as pessoas do universo dos 5 continentes, meus irmãos. Deus está dizendo assim: recomece. Amanhã é segunda. Deus falou assim: pode começar. Jesus está dizendo: Pedro, eu estou te oportunizando um recomeço para uma nova história pessoal e ministerial. E eu concluo essa mensagem com a seguinte frase: a essência pedagógica de Jesus é sempre restaurar. A essência pedagógica de Jesus é sempre restaurar. Você sabia que Jesus queria restaurar Judas? Assim como restaurou Pedro. O cantor Armando Filho diz assim: Pedro negou Jesus e Judas traiu. Ambos negaram de maneira diferente. Só tem uma diferença: que Judas foi se matar e Pedro foi chorar. Lamentável a decisão de Judas. Decida jogar-se aos pés dele, porque a pedagogia de Jesus sempre é restaurar. Fique de pé, meus irmãos. Eu queria chamar a diaconisa Deise, diácono Julierme, e nós vamos cear em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou eu queria que você ficasse de pé, desse um abraço no seu irmão e falasse assim: